comecei a acompanhar futebol, talvez seja uma das páginas mais importantes da sua carreira, que é o Botafogo como jogador. Dá pra gente classificar assim, primeiro de tudo? Aquele Botafogo de 2006, 2007? Eu acho que sim. É assim, a minha história no Botafogo, ela é uma história bacana, né? Até pelo ponto de vista de eu ter vindo. E a primeira lesão séria que eu tive, eu acabei numa decisão de estadual, né? Tendo, né? Que foi um rompimento de ligamento. Mas ali eu vi o tratamento que o clube me deu, né? O respeito que as pessoas tinham para comigo na oportunidade, né? O nosso falecido presidente Bebeto de Freitas e os diretores na ocasião, e também a questão até da torcida mesmo, né? O carinho assim que demonstraram. E aí nós tivemos ali esse primeiro ano, né? Que eu passei aqui, né? Eu acho que era 9 anos que o Botafogo não era campeão estadual. Nós fomos campeões em 2006. E aí tivemos uma sequência ali de chegadas, né, no estadual, né, principalmente nos confrontos aí com o Flamengo. Tivemos um ano interessante, foi o de 2007, pela equipe, como a equipe jogava, né, e teve um primeiro turno assim muito bom que nós fizemos nesse ano. Copa do Brasil chegando, né, a uma semifinal aí, tendo aquele jogo, né, que é tão falado até hoje. Mas era uma equipe que jogava, né, uma equipe que assim, era bacana de ver o entrosamento que nós tínhamos, né, a relação que existia, né, entre, digamos, setores, entre os jogadores. E aí depois desse ano de 2007, 2008 teve alguns momentos bons. 2009 eu acabei saindo num primeiro momento e saí, fui pro Santos, voltei, mas aí numa situação que era mais o clube não cair para uma segunda divisão. E 2010 novamente, né, uma conquista de estadual, um brasileiro que até caminhava-se bem, né? Eu acho que terminamos o brasileiro em sexto, com chance ali de, na rodada final, ir para uma Libertadores, que não conseguiu alcançar, mas já um ano melhor, assim, em 2010. Vamos por partes, porque primeiro eu quero entender, e acho que só quem viveu a situação pode explicar. Você é um atleta de alto rendimento, um cara que, pô, a torcida deposita uma expectativa, você tá numa final de campeonato, e você se lesiona. E como é que é isso pra você? Porque eu tô comparando, porque o Paulinho do Vasco, o meia, tava jogando um jogo de campeonato estadual, machucou, e na hora você vê a reação do cara, que é uma reação de desespero. Quando acontece com você, você sabe que, assim, não é uma coisa usual, você sabe que é sério? Primeiro porque, por exemplo, eu nunca tinha lesionado, eu não sabia o que era isso. E aí, num lance que eu fui tentar dar o drible no adversário, entendeu? Só que no momento que eu coloquei o pé no chão, eu senti o estalo e aí eu já percebi que era algo sério, porque eu não tinha mais força. E ali passa muita coisa na cabeça, porque eu só tinha, digamos assim, um ano de contrato com o Botafogo. Então eu falei, poxa, eu tava, né, num clube que eu gostei, que eu me adaptei e eu não sei se, digamos, a hora que eu me recuperar, eu vou estar nesse clube. Só que aí que entra a parte legal. Quando, assim que passou alguns dias, o presidente me chamou, conversou que nós renovaríamos o contrato, porque a minha lesão, praticamente, eu faria a cirurgia e eu voltaria a jogar no fim de novembro, por exemplo. Então, era o tempo que ia acabar o contrato. E, assim, uma sensação muito ruim, né? Porque você vai ter que ficar sem fazer o que você gosta por meses. E na oportunidade, assim, a gente conversou, né? Tive um acompanhamento bom, né, dos profissionais médicos do clube na oportunidade. E graças a Deus, depois que eu voltei, eu não tive mais nenhum tipo de problema nessa região, né? Que foi a região do joelho. Nunca tive nada. Inclusive, depois só lesões musculares, mas muito pequenas, assim. E ainda, na sua lesão, tem uma coisa que eu acho que deve incomodar ainda mais, que foi numa final de campeonato, né? E era uma final, não que toda final seja importante, mas assim, era uma final pra quebrar um tabu do Botafogo depois de tanto tempo. Como é que é na hora de você sair e o que passa? É tipo assim, pô, queria estar ali, que eu vou ajudar, ou é tipo, meu Deus, tô muito... Assim, igual você falou, né? Era o primeiro jogo da final e a gente sabia que era algo especial, né? Você chegar numa final de estadual e muitos daquele grupo, né, estavam chegando no clube naquele ano, né? Então, a gente sabe o sentimento, né, em relação a você ter o teu trabalho reconhecido
por alguns meses já de trabalho ali você ter colocado o clube numa decisão depois de tantos anos, né? Então, qualquer um gostaria de fazer parte dessa final. E aí, realmente há um momento ali de tristeza mesmo, né? Porque, de fato, a questão de você ficar, digamos, meses sem jogar, e especialmente numa final de campeonato, né? E é onde a gente tinha, assim, a confiança, digamos, muito alta, né? Porque quando nós chegamos ali para a decisão, foi como, assim, algo que tinha sido mexido naquele grupo, porque nós tínhamos feito nós tínhamos sido campeões, né, da Taça Guanabara, e meio que deu uma relaxada na Taça Rio, né? E aí entra naquela questão, não, agora nós temos que acordar para finalizar bem a competição, e foi o que aconteceu. E em 2007, vocês têm um ano que eu não sei se dá para classificar como mágico por tudo que aconteceu, mas foi um ano muito diferente e até anos recentes do Botafogo, aquele ano do Seedorf, o ano passado, era um ano que o torcedor do Botafogo tinha muito carinho, que era um time realmente que, como você falou, jogava futebol. Até tinha o apelido de Carrossel Alvinegro. E eu queria que você contasse como é que foi um time construído meio que aos poucos, né? Assim, foi um time que deu muita liga, mas chegou você num ano, foram chegando outros jogadores e tinha não sei se era um quadrado, mas assim, tinha uma galera ali na frente muito interessante, né? Era você, Jorge Henrique, Zé Roberto e Dodô. Então, acho que o componente para esse ano de diferencial, assim, foi a questão do treinador, na minha opinião, que foi o Cuca. Porque no fim de 2006 ele é contratado. Então ele, se não me engano, pega ali 6 ou 7 rodadas do Brasileiro, da reta final de 2006. E aí praticamente ele monta em cima daquilo que ele tinha, daqueles, não sei, pouco mais de 1 mês, 2 meses que ele tinha de clube. E trouxe alguns jogadores que basicamente ninguém quase conhecia, né? Então... isso fez com que, por exemplo, eu e o Zé, nós estávamos em 2006. E aí veio, se não me engano, o Dodô para esse ano, veio daí o Jorge Henrique, veio o Alex, o zagueiro, o Luciano Almeida, né, o lateral esquerdo, e aí foi sendo montado, de fato, essa equipe da forma como o Cuca enxergou, né, para que nós pudéssemos jogar. Tanto é que nós jogamos vários momentos e as equipes não conseguiam entender a forma que nós jogávamos, né? E aí a gente conseguiu por um bom tempo, assim, desempenhar assim, um futebol bacana, sabe? E nesse time, tem várias decisões que aconteceram, mas eu vou por partes, tá? E a primeira que eu gostaria que você falasse é a decisão do Campeonato Carioca de 2007. Porque é um jogo emblemático, tanto acho para a torcida do Flamengo, que acabou sagrando campeão, mas principalmente para a torcida do Botafogo, por conta daquele gol do Dodô anulado, e se eu não me engano, depois o Dodô ainda é expulso. Porque ele tomou o segundo Ele amarelo. tomou o segundo amarelo, porque tem uma questão de impedimento, né? Que ele deu procedimento a jogar e toma o cartão amarelo. Você estava em campo. Qual foi o sentimento do Lúcio Flávio naquilo tudo? Porque, claro, que a arbitragem pode errar, pode acontecer, mas assim... Dá pra falar que o Botafogo foi garfado naquela noite? Naquela tarde? Então, os erros aconteceram, né? Tanto é que depois, até hoje, quando se vê o lance, percebe-se que o Dodô não estava impedido. Só que ali na hora do jogo, né? Você tá naquele ambiente que você não tem o replay ali, né? Pra enxergar. E aí, como vem já o erro na questão do gol... Tem a questão do cartão, né? Que você tira um dos principais jogadores nossos. E como o Dodô foi expulso, para recompor, digamos, a equipe, eu até acabei sendo substituído, né? E eu acabei saindo. Não lembro na oportunidade quem entrou no meu lugar, porque eu acho que nós estávamos vencendo 2-1 o jogo. Então, era uma estratégia que o Cuca adotou para nós tentarmos segurar o resultado. Mas, de fato... Você vê que em um erro nós somos praticamente prejudicados 2 vezes, porque nós perdemos o nosso artilheiro, né, e um jogador que era uma referência para nós. Então,
Por isso que a partir dali foi todo momento de decisões, e principalmente ocorreram algumas, né, com o mesmo adversário, então existia sempre esse peso com relação à arbitragem. Hoje tem-se o VAR, e mesmo com o VAR a gente vê algumas decisões equivocadas, né? Mas você imagina na oportunidade e na questão onde nós vivenciamos ali momentos em que a arbitragem era muito colocada em xeque. Recente, há 1 ou 2 anos atrás, aquele episódio, né, dos árbitros lá, da manipulação de resultados, né, que teve vários jogos que tiveram que serem novamente retornados, né, jogados no Campeonato Brasileiro. Então, a arbitragem, principalmente no nosso país, ela sempre foi muito colocada em xeque, né? E até pelo fato de nós estarmos num esporte que a gente considera um esporte o mais apaixonante do país, que cada vez mais tá caro o esporte, né? Que o futebol ele tá muito caro. Só que quem toma conta do jogo, que é o árbitro, ele não é um profissional ali, né? Ele é uma pessoa que ele tem o seu trabalho e vai, quando designado, escalado para tal jogo. Então é uma questão que já há muitos anos é abordado. Por quê? Porque se ele erra, vai passar um tempo, ele vai estar novamente trabalhando, atuando, né? E muitos deles não dependem da arbitragem, né? Então é por isso que até hoje é muito falado nessa questão dos árbitros no país. E depois, tem outra polêmica até aí que eu acho que talvez seja a principal polêmica daquele ano, que é o jogo da semifinal da Copa do Brasil de 2007, que é contra o Figueirense. O placar eu vou ficar devendo de cabeça, mas eu sei que o Botafogo precisava vencer por 2 gols de vantagem e teve 2 gols legais anulados, não era isso? Nós, se não me engano, fizemos 1-0. Tivemos, no primeiro tempo, assim, em termos de jogo, talvez tenha sido um dos primeiros tempos mais avassaladores que eu já estive atuando, assim, num jogo, entendeu? Nós fizemos 1-0, já teve os outros 2 gols foram anulados, e se não me engano, fizemos 2-0 já no primeiro tempo, não recordo muito. Mas, assim, e esses erros acabaram, né, sendo aí pesados, né, para o confronto, porque tinha a questão do gol fora de casa, né? E aí nós fizemos, acho que 2-0. O Figueirense fez o gol. E deu 2 minutos depois ainda fizemos o terceiro, né? Então, isso demonstra, assim, que mesmo com todos os erros que teve durante o jogo, ainda nós conseguimos ainda manter, né? Digamos assim, a cabeça, porque nós fizemos os 3 gols que precisava. Só que nós acabamos tomando um que nos tirou a chance de ir pra final. E eu sei que Ih, acabou esse corte? Então calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like e o seu comentário e, claro, seguir as nossas redes sociais. A gente tá no @ForaDoJogoCast em todas as redes sociais, mas pelo visto, estamos expulsando, então vai, me ajuda aí!